Fala, galera tricolor, vim gravar esse vídeo aí a respeito dos assuntos aí que surgiram hoje, né, de Thiago Silva, Fluminense e Vasco, e agora, final do dia aí, Fluminense encerra o ingresso. Então, vou fazer um vídeo aqui para dar minha opinião e abordar esse tema, né. Em relação ao assunto Thiago Silva, que a gente já vem, torcedor do Fluminense já vem se desgastando há muito tempo, né, com esse tema. Eu também já tentei checar essa situação, é sempre mais ou menos a mesma história, e que ele teria a intenção de vir e tal, no meio do ano agora, mas cada dia que passa tem uma história diferente, né? Então, assim, como é que eu vejo isso? Hoje teve a Belle, a esposa dele, falando aí, fazendo um story, né, em resposta ao André do Sentimento, meu amigo André, que postou as coisas normais aí, pelas informações dele, assim como o Quintela colocou, Caio Bosch, o Trivela, né, a respeito dessa situação do Thiago Silva, da possibilidade dele ficar na Europa, renovar, e só isso, que é uma coisa realmente desagradável. Eu acho que, na minha visão, queria muito que ele viesse, nesse momento agora, o Fluminense classificando, se Deus quiser, para as oitavas, ele poder seguir aí, trilhar na Libertadores com a gente, mas é uma situação desagradável. Aí teve esse vídeo hoje, né, da Belle falando, postou e disse que por ela não tem problema, porque ela vai ficar lá em Londres de qualquer maneira, ele pode ir para qualquer lugar, tem proposta, não precisa de dinheiro, já está com a vida resolvida, está tranquilo, pode jogar por amor e tudo, mas a verdade é que ele não toma nenhuma posição, né? Ele não tem contundência para falar. Chegar e falar é simples, Thiago. Você chega e fala, cara, eu não vou jogar no Fluminense. Eu gosto muito, eu amo o Fluminense, sou torcedor do Fluminense, mas eu prefiro estar com a minha família, a segurança aqui na Europa, não é nem pelo dinheiro, mas não quero voltar para o Rio. Porque ela também falou o seguinte, se ele quiser ir, ele vai, eu vou ficar com as crianças aqui, elas têm compromisso aqui com o Chelsea também. Então, assim, eu acho que é uma situação chata que fica remoendo. Não sei se vai ter uma surpresa aí, vai apresentar na FluFest, não sei, mas eu acho que o torcedor do Fluminense, na minha visão, né, tem que dar um limite para essa história. A gente tem que dar um limite para essa história, e para mim o limite é na próxima janela, né? É o limite quando acabar o contrato dele no Chelsea, dele vir para o Fluminense. Se ele não vier, se ele realmente não vier, então a torcida do Fluminense, né, é que nem aquela coisa, você chega no estádio e vira de costas, né? Se vira todo mundo de costas para ele, né? Lamentavelmente não quis vir, que é um direito dele, né? Não vir, é um direito dele, mas ficar com essa ilusão, essa coisa criada, e não vem desmentir, porque poderia desmentir. Eu não vou jogar no Fluminense por causa disso. Eu adoro o Fluminense, sou muito grato ao Fluminense, mas não vou jogar no Fluminense. Então, ele poderia fazer um vídeo e falar isso, eu amo a torcida e tal, mas eu tenho receio de morar no Rio de Janeiro, é uma cidade violenta, e eu não quero mais isso, e a minha esposa quer ficar aqui, eu não quero também ficar longe dela e tal. Ela até não se incomoda que eu vá, que nem o Marcelo veio. Mas acontece que essa situação não acontece. Isso não acontece. Inclusive no vídeo lá que lá do ele passa atrás dela, no vídeo dela, não assume nem a cadeira para falar. Então, assim, é o direito deles, não tem problema, ele tem que respeitar, só que eu acho que tem que ter um posicionamento. É uma coisa simples. Hoje a rede social, você fala com uma pessoa, você simplesmente vem, desmente e fala, não é isso, é assim, é assado. Eu acho que ele tinha que fazer isso. Eu gostaria dele no Fluminense, é um excelente zagueiro, tá com idade avançada, mas é um cara que mesmo com a idade que ele tem, ele vai fazer uma diferença no Fluminense. Mas não pode ficar nessa brincadeira. Posiciona. Quer ficar no... Não, eu vou ficar no Chelsea. Eu quero fazer carreira aqui, quero ser dirigente, eu me sinto bem aqui, meus filhos estão aqui. Fala isso pro torcedor. Fala isso. Ou a não ser que seja essa surpresa para o meio do ano. Se for essa surpresa, tudo bem. Por isso que eu acho que o torcedor do Fluminense tem que dar um tempo limite para o Thiago Silva, né? Na minha visão, agora nessa virada. Porque aí, se ele não vier, fez algum contrato, o contrato dura um ano, e aí, cara, não tem que ter mais nenhuma espécie de carinho, né? Não há, aí eu acho que é o limite. Não tem que ter nenhuma espécie de carinho por ele, né? Não dá para realmente ter carinho se ele pelo menos não tiver a hombridade de vir falar, eu não vou jogar no Fluminense, né, por causa disso, disso e disso. Isso é para resumir essa história, para acabar isso. É um jogador importante, faz o jogador do lado, do zagueiro do lado, como fez Luiz Alberto jogar, né, mas dessa maneira não dá para ficar.
Dessa maneira não dá para ficar. Tem que ter um posicionamento, uma postura de homem, né? E vim falar. Eu não vou vir pro Fluminense, eu amo o Fluminense e tal. Mas aí vem no Rio Brasil, vai lá, amigo do Marcão, amigo do Mário, tira foto, vai no CT. Cria-se aquela expectativa, nós estamos conversando, estamos para cá, para lá, estamos conversando. O torcedor cria expectativa, ainda mais com a saída do Nino, ficou uma pendência na zaga, tanto é que a gente está nessa devastação, botando o jogador de meio de campo na zaga, que eu não vejo como correto. Para mim, teria que botar os zagueiros que tem à disposição e deixar o André e o Martinelli na cabeça de área, que eles vão produzir muito mais, né? E aí corre o risco com o zagueiro que tem, se caso o zagueiro não for bem. Mas é um cara que pode realmente somar para o Fluminense. Se ele vier para o Fluminense, vai somar e muito, pode ajudar o Fluminense até nessa Libertadores, se não acontecer nenhuma coisa ruim aí nessa sequência. Vamos jogar contra o Vasco, depois 6 jogos fora do Rio de Janeiro. Talvez o Atlético, parece que há a possibilidade de solicitar para jogar 11 horas da manhã. Aí conseguiria ter o efetivo e não atrapalharia o show que vai ter na praia. Então há a possibilidade também do Atlético. Aí seriam 5 jogos fora. Vasco e Atlético aqui no Maracanã e 5 jogos fora. Desses 5 jogos fora, 2 jogos de Libertadores fora, Corinthians, São Paulo. Quer dizer, não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, né? Mas a gente tem que encarar, né? Então esse é um ponto. Ponto Thiago Silva. Para mim é isso. Define, posiciona. A não ser que tenha essa surpresa. Se virar ao meio do ano, ele for para outro lugar, na minha visão, o torcedor do Fluminense definitivamente não tem que tocar mais no nome dele e virar de costas. Foi uma opção, ok, mas ele não fez nada para, pelo menos, posicionar o torcedor em respeito ao torcedor e deixar a rede social trabalhar sozinha. Eu não sou muito de ficar dando notícia e tal, porque para eu dar uma notícia assim pesada, foi o que aconteceu com o Marcelo, que ninguém confirmava, só eu tinha esse drone e eu consegui dar essa notícia. Foi uma sorte, né? Eu não fico buscando. Pode um dia cair alguma outra notícia para mim, eu vou dar, mas não é o que eu busco, porque senão fica essa guerra na rede social. Aí quando algum dá a notícia, o outro dá 1 minuto depois, aí às vezes não fala que foi o outro que deu e fica essa guerrilha. Então eu não quero viver esse tipo de coisa. Então, esse é o ponto do Thiago Silva. Outra coisa, Fluminense e Vasco, sábado no Maracanã, 16 horas. Eu acho que mesmo que o torcedor do Fluminense esteja chateado com o momento que o Fluminense está vivendo, aborrecido com a parte tática do Fernando Diniz, a postura, o time, não é momento para virar as costas para esse time. Não é momento para virar as costas. O Vasco vai ter 10% do Maracanã lá em cima, né? Aquela preocupação às vezes que tem da violência. Não é o caso. O Vasco vai ter uma torcida reduzida, vai ficar no canto lá em cima, na norte. A torcida do Fluminense, ela tem que encher. A gente tem aí mais de 60 mil sócios, são mais de 40 com 100%. Tem que encher, tem que botar aí no mínimo nesse jogo aí, dentro dessa depressão, no mínimo botar 45 mil torcedores, né? Para ajudar a empurrar o time, para tentar fazer essa vitória, para resgatar a situação, que está com um empate e uma derrota. Não adianta lá abandonar. Eu tenho essa premissa na minha vida. Posso ficar chateado, posso ficar aborrecido, mas eu não abandono em momento algum. Nas maiores desgraças da minha vida, eu sempre estava por aqui. Não viajava como eu viajo de 2008 para cá, eram viagens limitadas dentro do estado do Rio de Janeiro, mas todos os jogos do Rio de Janeiro, a minha vida inteira eu fui, né? E apoiando. E olha, momentos devastos de Fluminense, nas Laranjeiras, Maracanã, jogos de rebaixamento, uma coisa horrorosa. Eu não deixei de ir. Então, assim, é importante o torcedor, que sempre falou assim, pô, Vilela, eu não vou ser sócio, porque o time não disputa nada, não é campeão, não tem perspectiva, então eu não vou ser sócio, não ver o jogo. Agora não é o caso. O Fluminense acabou de ganhar os títulos. Tá desandado? Tá desandado. A gente tá chateado? Tá chateado. Mas não é momento para largar. É momento para você estar na arquibancada no Maracanã, levar sua família, né? Lotar sul, lotar leste, lotar a oeste. Pelo menos lotar esses setores. O norte deixa eles lá em cima e talvez não precise abrir a norte. Só para os torcedores do Vasco. Então é uma reflexão que eu peço para você, torcedor do Fluminense, fazer. Um jogo cedo, tarde, 4 da tarde. Não dá para ir no Maracanã, principalmente aqueles torcedores que não pagam nada. Leva um amigo, ajuda, eu que eu puder ajudar, eu ajudo para levar também, para a galera ir, para torcer, para apoiar. Não adianta agora baixar a cabeça e falar, não volto mais, não é assim que funciona, né? Eu sei que cada um tem seu jeito de torcer, cada um tem o direito de ir ou não ir, eu respeito isso, mas eu estou falando porque é um momento importante do Fluminense. Vocês imaginem se o Fluminense tem um revés contra o Vasco, na arquibancada, feio, pouco público, perde o jogo, olha que situação feia. Como é que esse clube vai viajar? Como é que esse time vai viajar para jogar com o Cerro Porteño quinta-feira da semana que vem em Assunção?
né? Então, o pedido que eu faço a você, torcedor do Fluminense, pense com carinho, vá, leva a família, é tranquilo. Aquele que tem aquela preocupação por causa do clássico e tal, o torcedor do Vasco vai em quantidade reduzida, né? É bem tranquilo ali na norte, não deve ter nenhum tipo de problema, deve só ter policiamento também. Se fosse aquele clássico, que as duas torcidas, cada uma com 40 mil, é diferente, mas não é o caso. Faz com as suas preocupações, vai sem camisa, com algum receio, não tem problema. Agora é importante a sua presença. É importante a presença do torcedor tricolor em todos os jogos que puder ir. É importante a gente demarcar território, né? A gente teve aí, na rodada do jogo do Maracanã, só teve Juventude, Juventude e Criciúma, um público menor que o nosso. Nosso público foi terrível, né? Então, é um pedido que eu faço, se você entender dessa forma. Estamos chateados com o Diniz, acho que ele tem que realmente mudar algumas questões aí. Não acho que expulsar, nada disso, mas tem que mudar. Se não mudar, a gente vai do jeito que está, não está legal. Ele tem que retomar aquele Diniz que teve conquistas e vitórias. Tá legal? E para finalizar, o Fluminense hoje divulgou na página do Fluminense, né, os ingressos do Fluminense Cerro Porteño lá em Assunção. Tá lá divulgando a troca de experiência e tá divulgando o ingresso para você comprar. Eu optei por comprar. Por quê? O ingresso está R$ 107, né? 150 mil guaranis. Então, você gastar 800, eu estou achando os valores altos que o Fluminense está colocando para os ingressos. Na minha visão, o Fluminense está cobrando valores altos. Mas, enfim, é uma definição do Fluminense. Agora está muito difícil você conseguir ponto, não está fácil, antigamente conseguia mais. E esses torcedores que viajam para ver o Fluminense fora, eu sempre falei isso com todo carinho, mereciam, né, ter o ingresso gratuito. Isso é uma posição minha já de muito longa data, né? Lógico, um jogo de River Plate 4.500 pessoas, talvez não, mas um jogo como esse, que vai 100 pessoas, 80 pessoas, para mim, o Fluminense tinha que dar o ingresso aos torcedores que vão gastar aí 4, 5, 6, 7 mil reais para ver o jogo, talvez alguns gastem um pouco menos, mas para ir ver o jogo lá no Paraguai, quando ser um jogo dificílimo. Então, eu optei por comprar o ingresso, não vou trocar pelos 800 pontos, que eu acho muito ponto para trocar, e o ingresso está mais. Se o ingresso fosse 300 reais, eu poderia até pensar, mas o ingresso é 107 reais. Então fica a dica, o Fluminense já divulgou, está na página do Fluminense, não é do Sócio Futebol, a página do Fluminense, está lá as informações dos ingressos para o jogo contra o Cerro Porteño. Você vai lá, clica naquele, faz o cadastro, está bem tranquilo, faz o cadastro tudo direitinho, bota o seu passaporte, bota o seu cartão de crédito, compra, já chega, ó, chegou para mim aqui, ó, eu já estou aqui com o ingresso aqui, ó. Aqui já estou com o ingresso aqui, Fluminense Cerro Porteño, né? Imprimi já, está no meu computador e vamos torcer para o nosso Fluminense aí nesses dois jogos fora, que não vai ser fácil, contra Cerro Porteño e Colo-Colo, trazer pelo menos aí 2 pontos, um empate em cada jogo ou uma vitória. É fundamental, né? O Fluminense está com 4 pontos, ia 6 ou ia 7, né? E depois jogar 2 jogos em casa. Aí o Fluminense, ganhando 2 vitórias, o Fluminense fecha a fase de grupos com 13 ou 12 pontos, com certeza em primeiro lugar. Tá bom, gente? Então aqui, com carinho, pensem sobre sábado, acho importante a sua presença no jogo, a sua participação nesse clássico. O Vasco está tentando se resgatar também, encontrando muita dificuldade também, não está fácil a vida para o torcedor vascaíno, que tem enchido São Januário, né, apoiando o time. Vocês imaginam o desespero que o Vasco está passando e a torcida está lá acompanhando. É importante o torcedor do Fluminense, que é campeão da Libertadores da América, foi bicampeão carioca no passado com chocolate em cima do Flamengo, ganhamos a Recopa. É importante o torcedor do Fluminense faça parte desse momento especial, mesmo nessa amargura que muitos estão vivendo. Tá legal? Fiquem com Deus e até sábado no Maracanã. E para finalizar, amanhã eu vou ter um vídeo live, né, com o Felipe Barros, falando sobre o jogo, né, Fluminense e Vasco. Vai ser um vídeo rápido, falando, analisando os times e como é que vai ser isso. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer com ele, de alguns vídeos que eu vou fazer. De alguns não, de todos os vídeos de pré-jogo que eu vou tentar fazer com ele. Tá legal? Fiquem com Deus, um beijo no coração do torcedor.